E aí, galera, beleza? Para quem não sabe, eu sou um estudante do ensino médio, tenho 25 anos. Comecei a ter interesse a voltar a estudar depois que eu tive um contato próximo com a filosofia. Me fascinou bastante, etc. Em outros vídeos talvez eu venha comentar. Inclusive, peço para que vocês deixem aqui no comentário. Enfim, como eu falei, eu me senti um chamado, digamos assim, da filosofia. Eu acho que me cativou bastante. Dito isso, como eu tinha mencionado, eu estou no ensino médio, estou fazendo o segundo ano para ser mais específico. Sim, estou atrasado, eu tenho 25, inclusive eu vou fazer 26 amanhã. Mas, enfim, eu e meu professor de filosofia na sala, a gente interage um pouco, um pouco não, acho que bastante. Inclusive, se ele estiver assistindo esse vídeo, eu gostaria que ele comentasse aqui. Enfim, e o assunto é um assunto que eu particularmente me interesso, tenho bastante curiosidade como é que foram os acontecimentos e até a forma de como o mundo, cada pessoa com o seu discernimento, imagina esse tema que é Deus. Deus é um tema que me cativou muito desde pequeno. Eu fui evangélico a minha vida toda, embora tenha sido batizado na igreja católica, eu acho que eu tinha meus 8 anos. Mas até os meus 16 anos eu frequentava a igreja. Já fui de várias vertentes, né? Pentecostal, batista e a última foi a presbiteriana. E ao longo desses anos que eu fui evangélico, não vou mentir, eu não tinha tanto interesse em leitura. Acho que com 16 anos era poucas coisas que me interessavam, eu não entendia muitas coisas. E, enfim, depois que eu fui me interessando um pouco por outros assuntos, como astronomia, ciência, inclusive uma coisa bem cult, todo mundo conhece, o Carl Sagan com a série Cosmos. Eu vim adentrar no, no mundo do conhecimento com o Carl Sagan. Aí daí miguei para outros assuntos como a psicologia e, por fim, na filosofia. Enfim, eu estava falando sobre o acontecimento na minha sala. O professor estava usando exemplo sobre o que era idealismo e o que era realismo. E aí ele citou o filósofo Platão, Aristóteles, todos os socráticos, né, bem dizer, mas especificamente o Platão, que como o pensamento de Platão corroborou, de certa forma, para o cristianismo, um pensamento grego filosófico, é, meio que nutriu muito esse campo das ideias, espiritual, esse além, esse idealismo. Aí o professor usou uma comparação, né, entre o pensamento platônico e o pensamento socrático com o pensamento sofista. Embora eu não domine tanto o ramo do. Não domine tanto nenhum ramo, para dizer a verdade. Mas o sofismo em si eu conheço pouquíssimas coisas. E aí ele disse que esse idealismo do campo que a gente não pode observar, que a gente imagina o que é perfeito, do que é belo, do que é bom, não, por, por, por falar desses conceitos do que é belo, do que é bom, ele não tem forma, ele não tem como você provar isso, não tem um conhecimento a posteriori. Você não pode falar assim, isso aqui é belo porque, dadas as características e certas pessoas, todo mundo vai pegar e vai olhar as mesmas características e chegar à mesma conclusão. E aí começou o debate, o pessoal já começou a xingar ele xingar, de ateu. E o professor até se defendeu e etc, disse que ele não tem nada a ver com isso, ele não é e tal. Aí tem alguns alunos da frente que disseram que ia dar um rodo nele. Você vê como a sociedade um pouco agressiva com o diferente e por que a filosofia é tão chutada, digamos assim, né?
por ferir as crenças de cada um. E aí, o professor falou, ó, Deus, a questão não é se Deus existe ou não. A questão é se você pode provar que ele exista ou não pode provar que ele não exista. Isso é uma dúvida pertinente, tanto para os ateus quanto para quem é crente, para quem crê em alguma coisa. Não é uma coisa que você pode testar em laboratório. Só que muitas pessoas tomam isso como um insulto. E aí começou um debate, tá, aí teve um cara que levantou a mão, estava próximo de mim. Aí ele falou que ia provar, ele até comentou com os colegas que estavam próximos a ele, comentou que disse que ia provar que Deus existe. Aí o que ele usou? Ele usou o argumento de olha para o nosso redor, quem foi que criou tudo isso? Que nada mais é do que o argumento do São Tomás de Aquino, perdão. São Tomás de Aquino, né, que é a lei a ideia do primeiro motor imóvel, né? O, tudo que a gente observa está em movimento, e para esse movimento ter ocorrido, teria que ter um motor primeiro, uma força primeira. E inclusive esse pensamento, essas 5 vias racionais que o Tomás de Aquino coloca na Suma Teológica, ele usa também como alguns parâmetros de perfeição, que é o Deus perfeito. E enfim, essa questão de perfeito eu não vou nem entrar em tanto em um ponto, né? Porque perfeito pode ser várias coisas. Alguma coisa que transcende o material. Pode ser perfeito, velho. Depende de quem está dizendo quais os parâmetros da perfeição. Não existe nem parâmetro. Na verdade, é só uma frase que o pessoal utiliza. Perfeito. Perfeito para você, não tem como. Tu não vai ter acesso a esse perfeito para poder julgar que ele é perfeito? E por aí vai. Mas enfim, aí só que ele não tem, claro, o discernimento do que ele está usando o argumento do São Tomás de Aquino. Só que esse argumento, ele tem uma regra que ele é contra ele mesmo. Porque assim, se você for retrocedendo, antes da Terra existia o planeta solar, antes do sistema solar, antes do Big Bang, antes de todo o universo tinha Deus. Só que o que veio antes de Deus? Que tudo precisa de um motor primeiro, mas Deus não precisa de um motor primeiro. Por quê? Por quê? Não é dizendo que, como novamente aqui vou explicar, não é dizendo que Deus existe ou não existe. Isso vai da crença de cada um. Cada um é livre para acreditar no que quiser. Eu particularmente acho que quando a gente vai tentar estudar alguma coisa, para a gente. Muitas vezes a gente quer alimentar o que a gente já pensa. Muitas vezes. E, e aqui eu quero registrar minha crítica a algumas pessoas que dizem ser cristãos, dizem, se você perguntar pra rua, você é cristão? Aí a pessoa fala, sou. Beleza, quem foi que escreveu os livros da Bíblia? Vocês sabem mais ou menos quem começou a escrever, quem foram os apóstolos, quem foi que escreveu o Antigo Testamento, que é o vulgo Pentateuco, perdão. Por que que existe a Igreja Católica, exige a Igreja Protestante agora, depois da Reforma, né? Mas as pessoas não sabem quem foi figuras como o São Tomás de Aquino, já mencionado, o Santo Agostinho, Martin Lutero. Não sabe a diferença entre o pensamento arminiano, o pensamento, até anotei aqui algumas coisas para não me perder, o pensamento arminiano, o pensamento calvinista. Não sabe muito as conexões que tem entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Porque a gente sabe que querendo ou não, o Jesus dos evangélicos, da Bíblia, ele é mencionado no Alcorão, o Corão, como um dos profetas também, né? Sem contar que foi o anjo Gabriel, que deu a revelação a Maomé, enfim. Essas diferenças, tem pessoas que dizem acreditar, mas não tem o conhecimento para dizer no que acredita, não sabem defender o que estão dizendo ser. Porque se a gente, num vocabulário bem comum aqui, o pessoal fala que a gente é o que a gente pensa. Mas as pessoas não sabem nem o que estão pensando. As pessoas estão usando um rótulo de cristão só por usar porque está na moda, porque está todo mundo usando, ou como jargão moral, como muitos usam, inclusive alguns políticos, que é cristão porque
E no fim das contas acaba sendo uma questão cultural. Aí eu volto pro acontecimento lá da minha sala, que o garoto lá falou, tá aqui todo mundo, e tá na Bíblia, e ele citou a Bíblia dizendo que na Bíblia tem dizendo lá que Deus fez tudo em 7 dias, etc. Nesse momento na sala de aula eu levantei a mão, tava um fuzuê danado, porque é estudar à noite, e querendo ou não é um programa do governo que tenta fazer 3 anos de ensino médio em 1 ano e meio, e então tem vários tipos de personalidades de alunos lá, e enfim, mais velhos. Inclusive, até me decepcionei aqui porque eu pensei que o pessoal mais velho que estava à noite era menos infantil. Me decepcionei. Tem pessoas jovens que basta estar junto com pessoas que têm o mesmo senso de humor que eles, que todo mundo se solta. Enfim, eu levantei a mão e eu queria falar também, né? Porque aí o professor permitiu eu falar e eu peguei e falei, né? Eu discordava desse ponto, porque qualquer outra pessoa que crê em outro tipo de livro pode usar o mesmo argumento, dizendo que seu livro sagrado diz que foi feito de determinada forma e assim foi feito. Como está falando o exemplo do islamismo, eu não vou usar nem o exemplo do judaísmo, porque é a mesma vertente, né? Entre aspas, a mesma vertente. É. Então, no final das contas, fica a critério de cada um, o que cada um acredita. Se cada um acredita no livro tal, cada um acredita no seu livro e pronto. Mas a questão é que nem esse livro mencionado as pessoas têm o conhecimento. As pessoas não pegam, não se interessam em tentar interpretar, porque assim, isso aqui é uma crítica a todo tipo a qualquer tipo de cristão aí, tá? E volto a dizer, não é sobre Deus existe ou Deus não existe. Cada um tem a sua opinião. Mas você dizer que é cristão sem nunca ler o que, o que a palavra de Deus está dizendo, o que tem escrito ali, rapaz, isso é confiar no que é dito por todo mundo. Todo mundo fala uma coisa, tá bom, eu vou ser aquilo ali que todo mundo está falando. Não tem nenhum senso crítico, não tem nem para de saber quem você é. Porque aquilo ali diz respeito sobre o que você é. E pior ainda, aquilo ali dá um sentido à sua vida. Porque, assim, sem Deus na equação, tudo que você está fazendo aqui, ele não tem uma régua moral. Você pode, enfim, tomar várias decisões que ser uma régua moral, e é até um argumento que muitos cristãos utilizam, tá? Para falar que isso é falta de Deus no coração, quando alguma catástrofe acontece, quando alguma pessoa faz alguma coisa muito ruim. Essa régua moral, ela some. E entre outras coisas também, o sentido da vida, por que você vai fazer, se não tem vida eterna, porque é um desejo instintivo de cada ser querer prolongar a vida. A vida vai continuar aí depois de nós indivíduos irmos, tá? Falecemos. Mas esse instinto de querer preservar, de não aceitar nossa finitude, é um problema. É um problema quando isso influencia nas suas decisões de como você vai viver na vida. Embora que a maioria das pessoas, como eu já tinha mencionado, as pessoas nem lê, nem se interessam, nem pensam nisso todo dia. Mas é sobre você realmente ir se conhecer. É isso que eu quero propor aqui. Você realmente tentar esclarecer suas ideias. Você não ficar só no campo do ouvir aqui e pronto. Isso faz sentido. Não, vai ver se faz sentido mesmo, pô. Porque cada pessoa tem uma interpretação diferente. Na minha escola, voltando ao exemplo, no dia seguinte, enfim, para terminar o que aconteceu, eu pedi para falar, falei e meio que tentei falar tudo que eu estava falando aqui, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Não deu tempo, acabou a aula e o pessoal foi-se embora.
E aí eu já estava pesquisando um pouco mais sobre a patrística, que é a filosofia logo no começo da igreja, com São Tomás de Aquino, em Confissões. Estava também tentando entender o pensamento de São Tomás de Aquino, ou perdão, primeiro Santo Agostinho, na patrística, e depois São Tomás de Aquino, na escolástica. Aí eu aproveitei e fui pesquisar sobre várias coisas da Bíblia, queria saber como é que foram escritos os livros, a linhagem genealógica do Antigo Testamento, quem são os evangelhos primeiros que escreveram, né? E, enfim, várias curiosidades, várias vertentes, né? Tentar entender como é que a igreja, como a gente conhece, desde de Jesus Cristo, vou nem falar de Abraão, Moisés, os principais do Antigo Testamento, vai falar de Jesus até agora. Até nos dias de hoje, as vertentes que veio bem depois do Martinho Lutero, né? E depois do século XIX para o XX começou essa essas vertentes variadas aí da, das tipos de vertentes do cristianismo que a gente tem hoje no país, influenciada bastante pelos Estados Unidos. E, tipo, são coisas que às vezes você não tem noção, você que acredita. Porque eu fui evangélico, conheço muitas pessoas que são, e admiro as pessoas que são e estudam e procuram saber e tentam esclarecer mais suas dúvidas. E aí o que eu quero propor também, outra coisa que eu quero propor aqui, é que se Deus ele é uma verdade invariável, ele existe se você for de encontro à verdade, na argumentação, nos estudos históricos, utilizando a sua razão que foi dada hipoteticamente por ele, porque, como eu estou falando, aqui é vídeo para ateu e para teísta também, como crítica a um todo. Embora eu não tenha tanta fé, eu não tenha fé e também não acredito em uma divindade, por enquanto. Então, aqui eu quero propor que você procure saber. Pronto, você está vendo esse vídeo, você acredita? Você não acredita? Então manda para aquela pessoa que você acha que tem que procurar saber mais sobre a história do cristianismo, a história como geral toda, a história da igreja, a história do Deus judaico-cristão. Por exemplo, uma curiosidade é que até Moisés, a religião judaica cristã, era passada de boca a boca. Isso foi várias gerações, várias gerações. Ó, Abraão, Torre de Babel, a história de Isaac, foi tudo passado por boca a boca. Era a história de uma família, José do Egito, tal, Jacó. São histórias passadas de boca a boca. Até que eu esqueci o nome da passagem que é quando Deus se revela para Moisés e etc. E dá início às escrituras, né? Primeiro os 10 mandamentos e depois Gênesis, Êxodo e por aí em diante. Só um resumo breve. E assim, até os evangelhos também, eles foram escritos um pouco depois, tá? Depois da morte de Jesus. Se eu não me engano, foi 70 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, o pessoal começou a escrever o Novo Testamento e em grego, só que era um grego diferente, né? Porque como o Império Romano tinha dominado, já estava ali há muito tempo, estava em expansão também, era um grego diferente, né? Era o grego misturado, digamos assim. E a gente sabe que naquela época, a gente sabe, perdão, dizem que naquela época que era falado mais em aramaico, em hebraico, principalmente pela tradução judaica, né? E aí você pode ver que há essas diferenças linguísticas sabemos não, perdão novamente. O que se sabe é que quando você vai traduzir algum texto para outra língua, você perde muito o sentido da palavra. Então, como já foi traduzida várias vezes, do hebraico, aramaico, depois para o grego, aí depois para o latim, depois para o alemão e depois para o americano, para o inglês.
Então, muitas vezes vai perder algum sentido de algumas palavras que pode ser levadas de uma interpretação errônea. Mas só pelo fato, como eu estava falando no Antigo Testamento, a religião ela ter sido passada de boca em boca, não necessariamente você precisa usar a Bíblia como uma fonte de prova de que Deus existe. Porque antes da Bíblia, Deus fazia o quê? Ele simplesmente aparecia, segundo eles. Sim, se existir algum Deus, pode ser que não seja esse Deus. Estou dando só exemplo aqui, tá? Porque eu, como eu falei no meu posicionamento, é que eu praticamente não acredito em nenhum tipo de divindade. Porém, eu não gosto de dizer que eu sei de tudo, óbvio que ninguém sabe de tudo. Então, eu sempre deixo uma margem de erro assim para um espaço para que algum tipo de divindade possa existir. Essa divindade pode ser a judaica cristã? Pode. Mas eu, particularmente, deixo quase mínima a possibilidade disso existir. Se existe uma divindade, eu acredito que não tenha tido contato conosco. A gente somos totalmente irrelevantes. Esse criador, essa força inteligente, é totalmente alheia a nós. E também eu não acho que a nossa concepção, e embora com a tecnologia e os conhecimentos científicos que a gente possuem hoje, não dariam conta de explicar esse tipo de divindade, desse tipo de ser. Quem dirá um pessoal por volta da Mesopotâmia, ali no Oriente Médio, perdão, e quem dirá o pessoal dali por volta da Mesopotâmia ali tentar conceber uma divindade como Deus, né? E eu acho que uma das perguntas que eu ia fazer para vocês, ou para alguém enfim, vai ver esse vídeo com curiosidade aqui, que não falei, esse aqui é um vídeo para tentar puxar você pro assunto de tentar entender quem você é e o que você acredita. Faço uma pergunta aqui. Quais desses livros não fazem parte do Antigo Testamento? Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abacuque, perdão, Nauã, Amós, Cantares, Esther e Ruth. Vocês sabem? Tempo de 5 segundos. E aí? Todos eles fazem. Todos eles fazem. Só que eu acho que você não sabia dessa. Então, essa seria uma das formas de eu mostrar para você. Você está dizendo que você é uma coisa, só que você nem tem propriedade do que você está falando. Nem tem propriedade. Outro exemplo, então, vocês sabem como é que... No Jardim do Éden, beleza. Adão e Eva têm 2 filhos, homens. Caim e Abel. Caim matou Abel. E daí, como é que se desenrola? Ah, mas isso é interpretação, que não sei o quê. Quem lê a Bíblia vai falar isso. Mas, poxa, você que é um cara que se diz cristão e não lê a Bíblia, nem se dá o trabalho para pensar nessas coisas, sabe? Acredita que o homem vem do barro, aí nega com uma certa veemência a proposta de Darwin no Seleção Natural, né? No livro que ele publicou e na tese que até hoje é bem fundamentada, que é a questão que é como os organismos eles se adaptam ou simplesmente morrem e não deixam descendentes de acordo com o seu ambiente. E aí vai entre predadores, temperatura, e, enfim, todo o bereguedê que muitas pessoas já sabem como é que funciona a seleção natural. Aí vai falar que não acredita que eu venho do macaco, mas nem sabe o que está escrito na Bíblia. E também, aproveitando aqui para ressaltar que o homem não veio do macaco. O homem não veio do macaco. Gente, por favor. O homem veio de um ancestral em comum do macaco. Ele veio de um ancestral em comum. O ancestral estava ali, ele deu origem aos macacos e deu origem aos humanos. Mesmo ancestral. E isso em várias espécies aí. Cachorro, urso, você já sabe que tem urso polar, tem urso panda e por aí vai. Então, aquela imagenzinha que você sempre pensa quando você escuta seleção natural ou evolução.
Aí tem lá, no seu, tem um bicho, depois tem um macaco, tem um homem em pé já andando. Não é isso, não é. Procure saber, se ele fosse tão preguiçoso, é que nem eu falei, hoje em dia a pessoa está acostumada a escutar o que quer. Eu quero escutar isso, beleza. Aí deixa os ouvidos afinados àquele assunto. É tipo de um. Tipo, eu gosto de pensar que é como se fosse uma covardia intelectual. Uma covardia. Você não tem argumento não para defender o que você acredita. Se não tem, vai procurar. Se procurou, achou, pronto. Então testa eles. É simples. A conversa é boa para isso. Se você não concorda, mas pelo menos você está conversando. Você está melhorando sua dicção, está melhorando seu vocabulário, está conhecendo novas coisas. Que através do debate você pode mudar de opinião. Não é uma questão de ego. Como eu estava falando sobre a verdade de Deus. Se Deus é uma verdade invariável e que sua razão pode alcançá-lo, então tente. Então tente. Entendeu? Porque, como eu tô falando, a gente é o que a gente pensa e as pessoas nem sabem o que estão pensando. Não tem clareza de nada. É tudo uma preguiça. Aí ainda vão falar que acredita em Deus, acredita em céu e inferno. Mas, e isso também é um equívoco também, porque não entender filosofia, até essa platonística que a gente estava falando aqui, que influencia no pensamento cristão. Que as pessoas acreditam em Deus, que vão morrer, que tem um céu, que tem um inferno, nanana. Mas elas passam mais tempo se entretendo com coisas que o mundo produz, entretendo, do que tentar entender as leis de Deus. Porque geralmente é um Deus muito pessoal. Todo mundo tem um Deus muito pessoal. Ah, eu acredito em Deus. Sim, mas tu vai na igreja. Só dando um exemplo só. Vai na igreja, tu faz jejum, tu ajuda os pobres, tu respeita pai e mãe. Então, é uma coisa muito pessoal. Acaba sendo uma coisa muito pessoal. E aí, essa é a crítica que eu faço. Vocês acreditam tanto em Deus, em plano superior, só que vocês não passam tempo suficiente estudando plano superior e acabam tentando se entreter aqui na Terra, com séries, filmes, músicas, né? Tudo isso eu gosto, porque eu não acredito em plano superior mesmo, dane-se. Mas vocês que gostam de criticar, que nem sabem o que é ateus, como pessoa da minha sala, passam mais tempos entretidos com as coisas do mundo do que tentar entender verdadeiramente o que seria a ideia, né, de um Deus, de uma força, a força primeira, porque é uma ideia absurda. Eu acho que se existe, é uma ideia absurda, e se não existe também é absurdo. Tudo é absurdo, né, como já dizia Camus. Eu partilho dessa ideia, tudo é absurdo. Só que a gente não está dando visibilidade suficiente para essas coisas absurdas. Entendeu? E quando alguém propõe isso, é quase uma ofensa. O pessoal da minha sala, por exemplo, estava xingando meu professor de ateu sem nem saber o que é ateu. Zombando. E tipo assim, com conceitos que eles nem sabem. Um cara lá falou, você acredita no Big Bang. Ele nem sabe o que foi o Big Bang e como é que a proposta foi colocada em jogo. Como é que os pesquisadores científicos chegaram a essa ideia, né? Inclusive foi até de um padre católico. Não sabe, como já tinha mencionado aqui, a seleção natural. Não sabe como foram os primeiros milhões ou milhares de anos da Terra, segundo os cientistas. Então eles acreditam em algumas coisas e nem procuram saber das antíteses, entendeu? Eles têm uma síntese, só que ele não procura saber da antítese. Ele não tem como comparar uma ideia com a outra, ele só tem a dele. Então, essa é uma das minhas críticas, né? Acaba se tornando a mesma coisa que está... Perdão. Acaba por ficar da mesma... Perdão. Acaba por ser seguidores que nem... É muita... Enfim, eu acho que o vídeo já está ficando muito longo. Como eu já tinha mencionado antes, eu sou um estudante de 25 anos, 26, perdão. Amanhã é meu aniversário, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, na verdade, vai ser meu aniversário. E, enfim, isso não tem tanta relevância, mas é só para deixar registrado que eu estou correndo atrás dos estudos depois de muito tempo, e também porque minha vida também financeira nunca
tive tantas oportunidades e tantos incentivos. Foi por interesse tardio. Digamos que eu também sou um dos fatores, claro, não posso me eximir disso. Mas é isso aí. E talvez eu tente gravar algum outro vídeo com outro tema. E comente aqui o que achou. Beleza? Tchau, tchau.